apresentar hoje um trabalho de literatura. Nós ficamos com o livro 15. A minha equipe é formada por mim, pelo Miguel, pelo Isaac, pelo Micaías e pelo Alexandre. Eu fui responsável pela parte da sinopse, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui, o 15 ele é um livro que ele retrata diversas situações e problemas sociais ligados à seca do sertão, e ele traz demais a questão do homem contra a natureza. Nós acompanhamos as visões de diversos personagens, como por exemplo a Conceição, que é uma professora, a Dona Inácia, que é a avó dela, o Vicente, que é primo dela, e o Chico Bento, que é um dos fazendeiros que trabalha lá perto. A Conceição, ela introduz a gente dizendo que ela vai passar as férias na casa da avó dela, que fica perto de Quixadá, a fazenda lá perto, então nós temos essa noção de que é dentro do interior sertanejo, nordestino, né, toda essa questão. E nós acompanhamos diversos pontos de vista sobre como os personagens, eles tratam da questão da seca, como eles se veem inseridos nessa questão. O Vicente, por exemplo, ele nega totalmente a abandonar o gado dele, então ele prefere enfrentar todas essas dificuldades até que deixar a sua terra, até que deixar os seus animais. A Conceição, ela já convence a avó dela a procurar uma melhor condição de vida dentro da cidade grande, onde ela é professora, mas ela também não deixa de ajudar aquelas pessoas que saíram de interiores, como, por exemplo, ajudando em campos de concentração, sendo voluntária lá. Da mesma forma, quando o Chico Bento sai do sertão, que ele é outro dos fazendeiros que trabalham lá por perto, ela, como madrinha, também fica com um dos filhos dele, ajuda a cuidar, ela faz o possível para abraçar aqueles personagens. O Chico Bento, como um pai de família, ele traz também a questão dele ter que sair, dele se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. Então nós temos diversas questões. A Raquel de Queiroz, ela retrata essa seca de uma forma muito realista. Ela não romantiza. É claro que nós temos um pequeno romance, bem entre aspas, entre a Conceição e o Vicente, mas não é algo que se desenvolve, até porque ela traz para esse lado realista, que são os problemas reais que aquelas pessoas estão enfrentando. Elas trazem para nós todas as dificuldades que uma pessoa, durante o século XV, passou por essa seca, né? Principalmente pessoas da classe mais pobre, da classe rural, que não tinham tantas condições. Mesmo os grandes fazendeiros, como é o caso da chefe do Chico Bento, teve que fechar a fazenda, tiveram que ter essa fazenda fechada pela falta de recurso para manter aquele gado, para manter aquela fazenda e para manter todos os funcionários. Bom, no geral é isso. Nós vemos vários aspectos da seca, como algo estrutural, como algo ambiental e como algo social, e como isso interfere na vida de cada uma das pessoas. E o 15, ele traz essa proposta para a gente. Ele não traz só uma visão científica dos fatos, mas ele procura fazer com que nós nos identifiquemos com os personagens, para que nós possamos nos colocar no lugar deles e ao mesmo tempo a gente não ficar com peninha. Não é um livro que procura trazer pena dos personagens, ele é um livro que põe a realidade pura e bruta na sua frente, tanto que a Raquel teve diversos outros autores que elogiaram o livro dela por ela trazer essa realidade ao máximo possível para o leitor. Bom dia, meu nome é Isaac Webson, sou do 2º ano A e hoje eu vou falar sobre os personagens do livro 15. Vou falar sobre Chico Bento e Conceição, uma das personagens femininas mais importantes da obra. Chico Bento é um personagem do livro 15 de Raquel de Queiroz, um vaqueiro que, forçado pela seca de 1915 no sertão nordestino, decide abandonar sua terra natal com sua família para migrar em busca de sobrevivência na cidade, enfrentando inúmeras dificuldades no caminho e na capital. A sua história é um dos núcleos narrativos mais importantes da obra, ao lado da saga da jovem Conceição e do latifundiário Vicente, expondo o drama dos retirantes e a dura realidade do Nordeste brasileiro na época. Chico Bento é a representação do homem do sertão, que precisa se adaptar a uma realidade de escassez e perda. A seca o obriga a deixar suas terras, sua casa e sua vida para buscar outras oportunidades e garantir o sustento de sua família. Ele é um dos muitos retirantes que se deslocam do campo para a cidade, fugindo da seca e da fome, enfrentando condições desumanas. Durante a migração, Chico Bento perde 2 de seus filhos, que eram a coisa mais importante para ele, para a fome e para intempéries, o que ilustra a tragédia do povo nordestino. Através de sua história, Raquel de Queiroz retrata as consequências da seca e a desigualdade social que marcaram a vida do sertanejo.
O personagem contrasta com outros que conseguem se organizar para fugir da seca, como a família de Conceição, e com outros que lucram bastante com a crise. Ele representa a autenticidade e a força do homem do sertão, que é forçado a abandonar tudo quando a terra não dá mais vida. Agora eu vou falar sobre a personagem Conceição do livro O 15. É a personagem que representa a cidade, a cultura e as ideias progressistas. É uma mulher independente e culta, prima de Vicente, que se aprofunda nas tensões causadas pela seca. Conceição é a protagonista feminina do romance e representa uma visão mais culta e sensível diante da seca de 1915. Professora, letrada e de origem mais abastada em comparação aos sertanejos pobres, ela vive em Quixadá e é neta de Dona Inácia. Ao longo da narrativa demonstra compaixão pelos retirantes e uma postura solidária, mas também enfrenta conflitos íntimos, principalmente relacionados ao amor. Ela nutre sentimentos por Vicente, vaqueiro rude, trabalhador e profundamente ligado ao sertão. Mas o relato não se concretiza devido às diferenças de valores e de modo de vida de Conceição, racional e reservada. Acaba reprimindo seus desejos pessoais, representando a mulher que sacrifica sentimentos por dever ou convenções sociais. A personagem simboliza, portanto, a crítica social de Raquel de Queiroz, quanto ao dilema entre razão e emoção. Em meio à tragédia da seca, Conceição encarna o olhar humano, solidário e ao mesmo tempo introspectivo, revelando como a seca não afeta apenas materialmente, mas também transforma destinos pessoais e afetivos. No conjunto da obra, Conceição simboliza a esperança de mudança, através da educação, da compaixão e da cultura, sendo uma voz crítica dentro do contexto da seca. Raquel de Queiroz a constrói como um de reflexo de suas próprias ideias de juventude, uma mulher à frente de seu tempo, que questiona a realidade e sonha com um mundo mais justo. Os personagens de O 15 não são apenas indivíduos, como muitas pessoas pensam, mas símbolos da realidade nordestina. Eles permitem ao leitor sentir dor, a luta, a esperança e a desigualdade que marcaram o sertão durante a grande seca. Sem eles, o livro não teria um impacto humano e também social, que o tornou uma das obras mais importantes da leitura brasileira antigamente e hoje em dia. Obrigado, essa foi a minha apresentação. Bom dia, hoje eu irei falar para vocês sobre O 15, uma obra de Raquel de Queiroz que foi publicada em 1930, que se encaixa no contexto do modernismo brasileiro, que ocorreu no período de 1915, que ocorreu a grande seca, grande devastação do clima na região nordestina. Para falar sobre esse contexto, tem dois personagens muito importantes para a obra, como Vicente e Mãe Inácia, que eu irei falar a seguir. Vicente, um dos personagens mais icônicos da obra O 15, é caracterizado por sua teimosia e conflitos com sua prima Conceição ao decorrer da obra. É um vaqueiro bastante rude e bastante predestinado a continuar na sua terra, mesmo muitas vezes vendo situações deploráveis, portanto, por parte de animais ou por parte de famílias próximas em situações de extrema miséria. Ele está predestinado a continuar na sua terra e tendo como uma das suas falas mais marcantes na obra O 15 é: enquanto houver Juazeiro e Mandacaru, eu continuarei no meu sertão. Isso revela o quanto sua finalidade com a terra, o quanto ele está disposto a passar por situações ruins para continuar na sua terra. Outro fator bastante interessante de Vicente é que ele é apaixonado por sua prima Conceição, que tem uma ideia totalmente diferente da dele, que ele é do campo mais tradicional, a dela é do campo mais moderno, buscar oportunidades melhores em outros cantos. Então isso é um fator que diferencia muito os dois. Inácia e Dona Inácia, uma personagem bastante emblemática para o 15, por se tratar de uma personagem que tem uma fé inabalável e ser bastante esperançosa, que acredita que as coisas possam vir melhorar na sua cidade natal, Quixadá. Um fator também muito interessante de Dona Inácia é o quanto suas ideias contrapõem de sua neta Conceição, que são um pouco mais modernas, um pouco mais urbanas, diferente das suas, que são raízes mais tradicionais e um pouco mais machistas, se pode-se dizer assim. Oi gente, eu me chamo Miguel e vou falar sobre a importância e a relevância da obra O 15. E a obra marca foi um grande marco de revolução, né, da segunda fase do modernismo, e também que conseguiu juntar o regionalismo
e o romantismo. E foi uma das primeiras obras que conseguiu fazer esse feito, sendo considerada uma das primeiras. E também foi bastante importante por causa que mostrou no livro, né, história de duas famílias fictícias, né, que é de Vicente e Conceição, um casal, e Chico Bento e sua família. E nessas histórias procura mostrar a miséria do êxodo rural, né, o que essa família passou, e toda a sofrência, fazendo uma crítica mesmo, uma denúncia social ao Estado da época, que não fez nada para, tipo, ajudar essas pessoas e a toda a população em si, né. O livro, assim, conseguiu um feito tão grande que, com apenas 20 anos, né, a Rachel de Queiroz conseguiu uma vaga, né, na Academia de Letras do Brasil, abrindo muito mais portas para as mulheres, tanto naquela época e até hoje. Oi, gente, eu vou falar agora também, para fechar os 15 minutos que estavam faltando, vou tentar falar mais sobre a importância que foi a obra 15 na literatura brasileira, né? Como eu já tinha dito, foi um grande marco porque foi muito importante para a segunda fase do modernismo, né? E, gente, uma curiosidade que eu acho muito legal, que eu vim descobrir, eu acho que foi em 2023 ou foi 2022, que foi quando a gente estava lendo o livro 15, eu acho que era o livro 15, né? Com o professor Lucas Anderson, né? Que eu acho que foi no 8º ano, mais ou menos, o 8º. E foi bem na época que foi foi inaugurado, né, o Parque Rachel de Queiroz, perto do Norte Shop, Sim, continuando. Que eu parei de gravar porque meu celular tinha acabado de armazenamento. Mas enfim, em 2023 foi inaugurado, ou 2022 foi inaugurado o Parque Rachel de Queiroz, né? E eu não sabia que a autora, né, do livro, a Rachel, era a mesma do parque, né? Tipo, eu nunca associei, aí quando a gente começou a estudar na escola sobre, aí eu fiquei, meu Deus, né? Porque a gente tem uma noção de como ela realmente foi muito importante, tanto para a representatividade feminina, né? Porque ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia de Letras do Brasil, e até hoje, desde aquela época, que eu acho que foi quando ela lançou o livro, foi em 1930, e em 2023 eu acho que dá mais ou menos umas, não sei quantos anos, gente, sou péssima em matemática, mas tipo, dá muitos anos aí, e, tipo, até hoje ela é lembrado, e tipo, o Parque Rachel de Queiroz é tipo um lugar muito legal, tipo, muito movimentado, muita família, tipo, eu mesmo vou muito com a minha família pra lá. Também vou com os amigos aí, tipo a Jennifer, Samuel, enfim, pessoal. Realmente é muito legal a gente pensar nisso e realmente saber a história. E o livro, gente, também contou com uma adaptação para os cinemas, né? Um filme que foi gravado em 2014, ganhou bastante premiações também. Teve bastante sucesso e bastante críticas boas, por conta que o filme em si é bastante fiel ao livro, né? Então, ganhou bastante premiações e vale muito a pena você assistir se você quer conhecer a história, mas também não quer ler o livro, né? Tipo, a maioria das pessoas é assim, eu também, né? Vou ter que confessar aqui agora. E é isso, gente. Eu acho que tem de graça na Google Play. Pra quem quiser assistir, realmente eu indico muito. Vambora, gente! Tem umas casas lá na... Mandou lembrança a todos. Conceição agora faz parte da comissão de senhoras que ajudam os flagelados no campo de concentração. Você viu como é?
Imagina, Não tive tempo. Ela até me convidou, mas não pude ir. essa é minha casa, seu Vicente. Meninas, mais tarde a gente conversa.